Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Uma ótima semana aí pra gente que está começando, né, hoje. Boa noite para quem já estiver chegando aí, vai me dando um oi. Deixa eu colocar o tema da nossa live aqui. Hoje a gente vai falar sobre o estudo da lei seca, viu? Como eu vou dar algumas estratégias para vocês aí. Olá, Alex, tudo bem? Boa noite. Pessoal que estiver aí no Facebook, no YouTube, vai me dando um oi. Me fala se vocês estão ouvindo bem, se está tudo ok com o áudio. Hoje eu resolvi falar com vocês. Oi? Hoje eu resolvi. Boa noite. Hoje eu resolvi falar com vocês sobre o estudo da lei seca, porque foi uma coisa que eu tive muita dificuldade quando eu comecei a estudar para concursos públicos, né? Quando eu resolvi abandonar a minha área de formação. Eu sou farmacêutica, graduada em farmácia bioquímica. E quando eu resolvi sair desses concursos de farmácia, né? E ir para uma outra área, o primeiro concurso que eu fiz foi o técnico do TRF. E foi a primeira vez aí que eu me deparei, né, com o mundo do direito. E eu tive muita dificuldade no início, tá? Para começar a estudar, porque eu não entendia nada. Olá, pessoal. Olá, Frank, tudo bem? Boa noite, Hélio, Alex, Felipe. E aí, por isso que eu resolvi trazer esse tema hoje, porque eu acho que para quem não é formado em direito, é uma dificuldade muito grande quando começa a se preparar para concursos públicos, tá? Só um parêntese aqui, antes da gente começar mesmo, para dar tempo do pessoal ir entrando. Eu já escolhi as disciplinas que eu vou estudar, tá? Então, assim, para quem ainda não sabe, eu resolvi semana passada, né, quando eu estava preparando a aula sobre os 5 aplicativos que podiam te ajudar aí na preparação para concursos públicos, eu percebi que muitos desses aplicativos eu não tinha usado, né, não tinha testado durante a minha preparação para concursos. Então, mesmo que eu usasse ali um pouquinho para mostrar para vocês, para gravar o vídeo, para ver como que estava, eu percebi que não era o suficiente. Eu precisava testar esses aplicativos por mais tempo, tá? E aí eu resolvi, então, voltar a estudar para concursos públicos. É claro que não com o objetivo de mudar de área, tá? O meu objetivo mesmo era me atualizar, era ver o que eu usei que ainda serve, tá? Que ainda está valendo, e o que eu podia trazer de novidade para vocês, mas testando antes. E aí, como não era o meu objetivo trocar de área mesmo de atuação, eu resolvi deixar para que vocês escolhessem, né, qual área que eu ia focar nessa minha retomada dos estudos para concursos públicos. E aí a área mais votada foi a área policial, tá? Então eu já defini quais vão ser os meus horários de estudo, tá? Eu vou estudar 2h30 todos os dias, de segunda a domingo. E eu já decidi as disciplinas que eu vou estudar, tá? Eu vou estudar português, raciocínio lógico, direito administrativo, constitucional, direito penal e processo penal. Então, eu vou pegar ali um ciclo básico da área policial. Eu acho que ainda falta ali informática, que é uma matéria muito cobrada na área policial, mas é que não caberia no meu ciclo, já que eu tenho poucas horas de estudo. Então, eu resolvi ficar mesmo ali nas 6 disciplinas, tá? Eu vou acabar de montar isso ainda essa semana, para vocês saberem como que vai ser o meu ciclo, quantas horas eu vou dedicar ao estudo de cada uma dessas matérias. E aí, semana que vem, eu vou começar a escolha do material, tá certo? Eu resolvi testar 5 fontes. Eu sempre falo para vocês para testar pelo menos 3 materiais para cada uma das disciplinas do ciclo de estudos de vocês, mas eu vou testar 5, tá? Eu vou testar o Estratégia, o Direção, o GRAM, o AlphaCom e o Focus, tá? Essas são as 5. Entrou atrasada, eu ainda não comecei, tá? Eu tô falando só por enquanto do que eu já andei aí, essa questão de montar o planejamento de estudos para retomada aí dos meus estudos agora com foco na área policial. Então eu vou testar esses 5 de cada uma das disciplinas que eu vou estudar. Então eu vou olhar os 5 materiais, né, de português, raciocínio lógico, administrativo, constitucional, penal e processo penal, tá? Desses 5 cursos que eu falei para vocês. Estratégia, direção, GRAM, AlphaCom e Focus, tá? Se tiver alguma matéria aí
que eu não ache que nenhum desses 5 é legal, que funciona para mim, aí pode ser que eu procure uma outra opção, tá? Uma sexta opção. Mas, a princípio, eu vou testar esses 5. E aí eu vou falando para vocês aí no decorrer dessa semana e da próxima, como que ficou o meu horário e quais são os materiais que eu vou usar para cada uma dessas disciplinas. Combinado? Pessoal, quem tiver aí no Instagram, se quiser ir lá para o Facebook ou para o YouTube, eu vou começar agora mesmo o assunto propriamente dito da nossa live de hoje. E lá vocês vão conseguir aproveitar melhor o conteúdo, porque eu vou conseguir dividir a minha tela com vocês, tá? Quando eu faço pelo Instagram, eu não consigo compartilhar a tela, porque eu uso o celular para transmitir, tá? O link tá lá na minha bio, é só clicar lá que vocês vão ter acesso ao meu canal no YouTube e a minha página do Face, tá certo? E aí vocês entram, se puderem, e assistam por lá, porque eu acho que vocês vão conseguir aproveitar melhor, tá bom? Vou começar, então, a nossa live de hoje. Hoje, então, a gente vai falar sobre o estudo da lei seca e eu trouxe 8 estratégias para ajudar vocês aí com essa dificuldade aí que aparece para quem não tem formação jurídica. Olá, Ju, tudo bem? Boa noite. Vamos lá, então, pessoal. Vou começar compartilhando a minha tela aqui com vocês, tá? Só um minutinho. Deixa eu colocar aqui para compartilhar. Pronto. Vamos lá, então. Como estudar a lei seca, né? Primeira coisa... Demorando aqui. O que é lei seca, né? Eu não sei se para vocês isso foi muito tranquilo de entender o que é lei seca, mas quando eu comecei a estudar para o concurso do TRF, eu caí bem de paraquedas nesse mundo, tá? Não foi nada muito pensado, nada muito estruturado, não. Eu simplesmente estava estudando, tá, para o concurso da Anvisa, para o cargo aí de especialista em farmácia, tá? E aí, como o concurso não saía e não tinha a menor expectativa de sair, e eu já estava muito insatisfeita no meu trabalho, eu fui lá, eu ficava olhando o PC e concursos todos os dias, e de repente eu me deparei lá com um edital do TRF, da primeira região, que tinha vaga para técnico judiciário, e tinha cadastro reserva, né, para minha cidade, tá? Que é Juiz de Fora. Eu moro em Araçatuba, interior de São Paulo, mas eu sou de Juiz de Fora, tá? Eu sou mineira. E o meu sonho era voltar para minha cidade. Nessa época eu morava em Além Paraíba, que é uma outra cidade de Minas. E aí eu vi que tinha a possibilidade de fazer a prova em Juiz de Fora e que tinha cadastro reserva para Juiz de Fora. E era só nível médio. Eu falei, putz, vou encarar essa, né? O salário era muito melhor do que eu ganhava como farmacêutica, pra vocês terem uma ideia, era quase o dobro, tá? E era para nível médio. Eu falei, vou encarar essa. Só que tinha ali dentro, né, direito administrativo, constitucional, processo civil e processo penal, se eu não me engano, tá? No edital. Além de português, informática e raciocínio lógico. E aí eu comecei a entrar nos fóruns, eu já participava um pouco aí dos fóruns de concurseiros, mas comecei a olhar mais lá a parte que falava dos cargos de nível médio para a área judiciária. E aí foi a primeira vez que eu me deparei com essa expressão, lei seca. E eu falei, gente, mas lei seca, né? Vai cair isso no meu concurso, né? Tipo, não tinha nada a ver assim para mim. Porque eu estava associando lei seca àquela lei lá que proíbe dirigir embriagado, né? Que proíbe a ingestão de álcool quando você vai dirigir. Eu não entendi o que era essa lei seca. E só depois, participando dos fóruns, é que eu fui entender o que era de fato a lei seca, né? Que na verdade nada mais é do que a lei mesmo propriamente dita, né? Da forma como ela é escrita, sem nenhuma interpretação, sem nenhuma doutrina ali por trás. Então, a Constituição Federal é uma lei seca, a Lei Maria da Penha é uma lei seca, o Código de Trânsito é uma lei seca, o Código Tributário é uma lei seca, o Código Civil é uma lei seca, a Lei 8.112 é uma lei seca, enfim. Toda lei que você tem que é publicada, quando você está estudando ela ali, sem a doutrina, é uma lei seca, tá? E foi aí, então, que eu comecei a entender o que era essa expressão, tá? E aí, o que acontece? Nessa época, quando eu participava lá dos fóruns para concurseiros, o pessoal falava muito que para tribunal, né, que para os concursos de tribunal de nível médio, bastava estudar lei seca, tá? Que não precisava de ver videoaula, não precisava de ler PDF, nem de ler livro, nem nada, que era só estudar lei seca. E aí eu fui lá tentar, então, estudar lei seca, tá? Para vocês terem uma ideia,
os concursos de tribunal, eles eram normalmente elaborados pela FCC, pela Fundação Carlos Chagas. E o pessoal apelidava a FCC de Fundação Copia e Cola, porque eles falavam que as questões que eram cobradas eram cópia, sabe, eram Ctrl-C, Ctrl-V lá das leis propriamente ditas. Então, que por isso não precisava estudar, né, livro, nem PDF, nem assistir videoaula, bastava estudar a lei seca. O problema era que eu não tinha nenhuma formação jurídica, como eu falei para vocês. Né? O mais perto que eu já tinha chegado de direito era ler lá as legislações que eram cabíveis na minha profissão, tá? As RDCs da Anvisa, legislações, né, da vigilância sanitária, enfim. Não tinha nada de juridiquês ali, né? Até porque normalmente essas leis, elas são elaboradas por profissionais da área de saúde mesmo. Né? Não é por nenhum, né? Não é por profissional que tem aí formação jurídica. Então, a forma de escrita desse material é muito diferente de quando você vai lá pegar uma Constituição, um Código Civil para poder estudar. E aí eu comecei a perceber que para mim não ia rolar estudar só lei seca, porque eu não conseguia entender aqueles termos. Eu precisava estudar com um dicionário do lado, e mesmo assim, como eu não entendia o que eu estava lendo, ficava muito difícil, porque ninguém consegue decorar todas as leis, né, gente? É humanamente impossível você decorar a Constituição, decorar o Código Civil, decorar o Código Penal. Não dá, né? A gente decora ali alguns incisos, algumas partes, mas o objetivo é o quê? Você entender o contexto daquilo ali, né? Você bater o olho e falar, eu já li isso aqui em algum lugar. Mas não dá para sair decorando todas as leis de cabo a rabo. E aí, quando você não entende, fica muito difícil, porque aí só te resta mesmo decorar, tá? Então, para vocês terem uma ideia, eu trouxe para vocês duas questões, tá? Para vocês verem como que era cobrado antes, tá? E como que é cobrado hoje, questões aí de nível médio, tá certo? Então, eu trouxe duas questões para vocês verem a diferença, ó. Essa daqui é uma questão da Fundação Carlos Chagas, que foi cobrada em 2010 para um concurso de nível médio. Então, olha o que ela fala. Em tema de direitos e garantias fundamentais, é correto afirmar. Então, ela está pegando lá o artigo 5º da Constituição. Aos autores não pertence o direito de publicação ou reprodução de suas obras, né? Tipo, absurdo. Aí, olha a letra B. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. É o Ctrl-C, Ctrl-V, tá? Se você leu ali umas 2 vezes o artigo 5º, você já sabe que essa é a resposta da sua questão, né? É restrita a liberdade de associação, ainda que para fins lícitos, permitida de caráter paramilitar? Claro que não, né? A manifestação do pensamento e da opinião é relativa, sendo garantido o anonimato? Claro que não. É vedada, nos termos de lei, prestação de assistência religiosa nas entidades militares de internação coletiva? Não. Então, se você leu ali 2 vezes o artigo 5º, você já teria condições de responder essa questão, tá certo? Aí agora, olha como que é uma mesma questão, também elaborada pela Fundação Carlos Chagas, só que num concurso para nível médio de 2019. Ó, ela fala o seguinte: uma conceituada jornalista publicou nota em um jornal de grande circulação. Deixa eu só aumentar aqui para vocês conseguirem acompanhar. Só um minutinho. Ó, uma conceituada jornalista publicou nota em um jornal de grande circulação, afirmando que uma famosa atriz deixou de estrear um programa de televisão por estar acima do peso, conforme o importante executivo da emissora de TV teria revelado à repórter em sigilo. Inconformada, a atriz processou a jornalista, exigindo que ela esclarecesse onde havia obtido a informação. Considerando o pedido da atriz na ação judicial, com base no que dispõe a Constituição, a jornalista, aí vem as opções, ó, deverá ser obrigada a atendê-lo, em razão de a Constituição Federal assegurar a todos o acesso à informação. Realmente, né, é assegurado a todos o acesso à informação, mas isso não cabe na situação que está sendo trabalhada aqui, tá certo? Então, olha que você não basta mais você ter decorado todos os incisos da Constituição. Você precisa o quê? De um raciocínio crítico, você precisa saber o quê? Interpretar o que está escrito ali e aplicar numa situação hipotética, aplicar num caso concreto que está sendo apresentado para você. Então, se você só decorou todos os incisos do artigo 5º, provavelmente você não vai conseguir fazer a questão, tá certo? Olha a letra B. Deverá ser obrigada a atendê-lo.
em função de a Constituição Federal estabelecer que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Realmente, né? Essa parte aí tá certo. A Constituição estabelece que é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Mas será que isso é aplicável na situação que está sendo trabalhada aqui? Olha a letra C. Não será obrigada a atendê-lo, tendo em vista que a Constituição Federal estabelece que é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Isso também está certo, tá? Letra D. Não será obrigada a atendê-lo, pois a Constituição Federal estabelece que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, devendo a ofendida pleitear o direito de resposta proporcional ao agravo. Isso também está correto, tá? Olha a letra E. Boa noite, João. Olha a letra E. Não será obrigada a atendê-lo, pois a Constituição Federal resguarda o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. E essa é a resposta da questão, tá certo? Então vejam que não basta mais uma prova de nível médio, tá? Igual a outra. Mas não basta mais você decorar todos os incisos, tá? Não é mais um Ctrl+C, Ctrl+V simplesmente. Até porque todas as explicações ali, todas as justificativas, elas realmente estão lá no artigo 5º. O problema é que você precisa saber qual dessas é aplicável àquela situação que está sendo tratada na questão. Então, para isso, você precisa ter alguma base de conhecimento, tá? Você precisa saber interpretar o que está sendo dito ali nos incisos do artigo 5º. Tá certo? Boa noite, Rafa, tudo bem? Então, por isso que é tão importante que se você não tenha uma formação... boa noite, Gama. Se você não tem uma formação jurídica, que você o quê? Procure fazer a sua base de conhecimento, tá? E aí, então, eu vou para a primeira dica para estudar a lei seca, tá certo? Eu estou sendo devorada por mosquitinhos aqui por causa da minha luz acesa. Então, vamos lá, ó. Peraí, vamos voltar aqui. Deixa eu voltar a minha imagem. Pronto. Então, vamos lá. Vamos continuando. Então, será que basta só estudar a lei seca para os concursos de nível médio? Não, tá, gente? Não basta. Apesar dessas provas, elas continuarem, né? Não cobrando muita doutrina, muita jurisprudência, você já começa a ter acesso a isso, esse tipo de questões, já em provas de nível superior, tá? É difícil você pegar uma prova de nível médio, cobrando doutrina, cobrando jurisprudência, posição do STF, posição do STJ, é muito difícil, tá? Para falar a verdade, eu não me recordo de nenhuma. Pode ser que tenha aparecido aí, mas é bem raro, tá? Normalmente o que elas cobram é mesmo o que está na lei, a aplicação da lei, mas agora tem algumas outras questões que já cobram um pouco mais de interpretação da lei. Então, não basta, você pode ser o rei da decoreba, tá? Você pode ser muito bom de memorizar as coisas, mas se você não entender aquilo ali que está sendo dito, se você não souber explicar, não souber contextualizar aquilo ali, não vai adiantar para algumas das questões, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou, então, para a primeira dica para vocês, tá? Eu vou dar 8 dicas aqui. Então, a primeira delas é: não comece pela lei seca. Tá? Isso vale principalmente para quem não tem formação jurídica, né? Claro que se você já fez um curso de direito, se você já é bom, tá? Não basta fazer curso não, tá, gente? Se você é bom ali, se você consegue ter um bom conhecimento ali das normas e vai fazer um concurso para nível médio, provavelmente para você é suficiente estudar só a lei seca, tá? Sem precisar de videoaula, sem precisar de PDFs, porque você vai conseguir ler, memorizar e interpretar o que está sendo dito ali. Então, beleza, tá? O meu foco aqui hoje é para quem não tem formação jurídica, tá certo? Então, primeira coisa, não comece pela lei seca, tá? Comece o quê? Ou por videoaulas ou por bons PDFs, tá? Se você escolher livro, também pode ser, desde que seja um livro voltado para concursos públicos, tá? E aí, dá uma olhada no livro, se ele não é muito aprofundado, porque pode ser que os livros, normalmente, eles são escritos visando concursos aí de nível superior,
tá? E aí o que acontece? Às vezes ele parte do pressuposto que você já tem uma base ali formada. E aí ele não começa muito lá do beabá, tá? Agora, se você compra um PDF, por exemplo, um PDF de Direito Constitucional para o concurso do TJ, provavelmente o professor, ele vai partir ali do pressuposto que você não tem conhecimento jurídico, tá? E ele vai te explicar até os termos que são mais básicos ali, tá? Isso é muito importante para quem está começando. Então, procura um material que seja específico para concurso e cuidado para pegar um material que esteja no seu nível de conhecimento, tá? Também não adianta pegar um livro ou um PDF que seja muito além, né, da onde você está agora, tá certo? Então, não comece pela lei seca. Essa é a minha primeira dica aqui para vocês. Vamos continuar, ó. A segunda, e aí você pode pensar assim, nossa, Juliana, mas agora ficou meio contraditório, né? Porque a segunda dica é o quê? Não deixe a lei seca para o final, né? E você pode falar, ué, não é para começar com a lei seca e também não é para deixar para o final? Como assim, né? Isso daqui eu coloquei para que vocês não cometam o mesmo erro que eu cometi, tá? Quando eu fui começar a estudar, eu tentei ir pela lei seca, né? Vi que não dava certo, que não ia rolar para mim, que eu não ia conseguir decorar aquele monte de lei, principalmente porque eu não sabia nem o que estava falando ali naquele lugar, né? Naqueles textos. E aí, o que eu fiz, então? Eu comecei com videoaulas e depois parti para os PDFs, tá? E aí, eu achei que, então, já que eu estava estudando por um material que era específico para o meu concurso, vamos supor, eu estava lá fazendo direito constitucional para o concurso do TRF da primeira região. Eu tinha comprado um PDF de direito constitucional. Eu achei o quê? Então eu não preciso ler nada da Constituição, porque vai estar tudo aqui no meu material, né? Basta eu ler o meu material, o meu PDF, tá? E assim eu fui fazendo, tá? Eu fui fazendo, inclusive, nos meus estudos para a área fiscal. Só que quando eu comecei a fazer questões, eu percebi que muitas delas eram retiradas diretamente do texto da lei. E aí acontece duas coisas, tá? O primeiro é que o professor, por melhor que seja o curso, tá, gente? Você pode comprar o top dos cursos lá. O professor, ele não consegue trabalhar todos os incisos das leis que são cobradas ali. Vamos supor, se você compra um curso de direito tributário, tá? Ele não consegue trabalhar ali durante o curso em PDF com todos os dispositivos do CTN, todos os dispositivos da Constituição, mas todos os dispositivos da Lei Candir, todas as leis específicas aí de cada um dos tributos. Porque para fazer isso, o PDF vai ficar gigantesco, né? Lembra aí que cada PDF tem em média aí 150 páginas. Isso porque ele pega os principais artigos de cada uma das leis que são trabalhadas naquela matéria. Se ele fosse esgotar todos os artigos, boa noite, Gabriel. Para mim também era, tá, Rafa? Para mim também era. A gente vai chegar lá. E aí, o que acontece? Para essas pessoas, para ele fazer isso, né, para ele trabalhar cada um dos artigos no PDF, ia ficar uma coisa gigantesca, tá? A gente ia ter PDFs aí de mais de 1000 páginas. Então, não dá para ser assim. O que ele faz? Ele pega os principais, aqueles artigos que são mais cobrados, tá certo? Só esses que são cobrados? Não, gente, ele pega os mais cobrados. É claro que vai ter questões que vão cobrar os outros artigos. E é por isso que você precisa estudar a lei seca. Então, mesmo que você tenha um ótimo PDF, que você esteja fazendo um excelente curso em videoaulas, você tem que estudar a lei seca, certo? E não deixa para fazer isso muito no final, não. Tipo assim, eu vou esgotar o primeiro PDF, ou senão eu vou assistir todos os vídeos lá no meu curso em videoaulas, e aí depois eu começo a estudar a lei seca. Não façam isso, tá? É muito importante, assim, criou uma base ali, começou a entender o que está sendo dito, pegou a ideia geral daquele assunto, começa já a estudar na lei seca também, tá certo? Para que vocês vejam como que está ali o texto da lei, tá? Sem contar que muitas vezes, o que o professor faz? Ele não vai comentar os artigos na ordem que eles aparecem na lei, tá certo? Ele vai procurar a forma mais didática de abordar um assunto. Então, vamos supor, ele vai falar lá de substituição tributária, tá? O que ele fala? Não tem problema, Alex, vai ficar gravado. Depois você assiste o começo, também eu tô na segunda dica só, tá? Não fica preocupado, não. E aí, o que acontece, gente? Vamos supor que ele vai falar sobre substituição tributária, tá? Ele não vai lá pelos artigos na ordem que aparece na Constituição, na ordem que aparece no CTN. Não.
Ele vai usar uma forma que ele acha que fique mais didático, que fique mais fácil para você entender. E aí, muitas vezes, ele combina um artigo do CTN, aí puxa um lá da Constituição, aí depois ele volta lá atrás, né? Ele vai fazendo uma bagunça ali. Mas é para que fique de uma forma mais compreensível para você, tá? As leis, eu tenho uma teoria aqui, que na verdade elas são feitas para a gente não entender, tá? Para quem não tem formação jurídica não entender. É meio que assim, um monopólio ali. Só quem é jurista entende o que está escrito na lei. Porque, sinceramente, didática passa longe ali, né? Vamos ser sinceros. E o professor não, ele tem a obrigação o quê? De mastigar aquilo ali para ficar mais fácil de você conseguir entender, de você conseguir assimilar, tá certo? Mas é importante depois para sua prova que você estude os artigos na ordem que eles aparecem, tá? Para que você tenha o quê? Uma noção do todo, uma noção de fluxo de informações, para que você consiga construir ali uma linha de raciocínio da forma como vai ser cobrado na sua prova, tá? Então, tem que ler a lei seca, independente da qualidade do seu material. Ah, mas eu tô com um PDF, Juliana, que tem 2.000 páginas de direito constitucional. Mesmo assim, eu vou precisar ler a Constituição? Vai, tá? Vai precisar ler a Constituição, aqueles artigos, claro, né, gente, isso é óbvio, que forem cobrados no seu edital. Porque, normalmente, no edital não vem lá, a Constituição Federal, do artigo 1 até o último lá. Não vem, né? Vem cobrando alguns tópicos ali da Constituição. Então, esses tópicos, você precisa ler sim, tá? Precisa ler na lei seca. Então, não deixem esse estudo para o final, tá? É muito importante que, à medida que você já conseguir compreender o que está sendo dito ali, você já faça um estudo paralelo, né? Uma parte do tempo você está lendo a sua matéria teórica ali, né? PDF, videoaula, enfim, a fonte que você escolheu. E numa outra parte do tempo, você esteja estudando a lei seca. Até porque vocês vão ver que, normalmente, tá? A lei seca, ela é um excelente resumo daquela matéria, tá? Por exemplo, o Código de Trânsito Brasileiro, se eu não me engano, ele deve ter ali perto de 200 páginas, né? O código mesmo, 250, sei lá, alguma coisa assim em PDF, tá certo? Se você for pegar um curso, né, de legislação de trânsito, deve ter ali cada PDF em torno de umas 150 páginas, tá? Deve estar beirando ali umas 800, um PDF de legislação de trânsito, de curso de legislação de trânsito. Então, é claro que a própria lei, né, a lei seca mesmo, ela acaba sendo um resumo, né, do seu curso ali, do que vai ser cobrado. Então, é importante, sim, estudar a lei seca, tá certo? Vamos lá, então, para a terceira dica, tá? Essa dica é para quem não está prestando concurso, tá? Aí da área jurídica, por exemplo, magistratura, ou se não lá, a parte do Ministério Público, enfim. Para concursos aí de nível médio, nível superior, desde que não seja aí na área jurídica, tá? Não estude pelo Vadimeco, por favor. Por quê, gente? O Vadimeco, ele lá, a Bíblia das Leis, né? Todo mundo aqui já deve ter pegado um Vadimeco, tá? Quem não pegou, é um livro dessa grossura, igual uma Bíblia mesmo, tá? Que tem a maior parte ali das legislações que a gente trabalha, que são cobradas em concursos públicos. Qual que é o problema, então? O problema é que as letras são igual aquelas letras de bula de remédio, tá? É muito, muito, muito pequeno. Além disso, não tem espaço nem para você grifar direito, quanto mais para você anotar, né? Não tem esse espaço, tá? Então, além de ser muito cansativo, ficar um tempo muito grande, tá? Lendo aquilo ali, também é ruim porque você não consegue fazer anotações na própria lei, tá? Você teria que ter um caderno ali de anotações para ficar anotando do lado, tá certo? Agora, para quem está fazendo concurso para a área jurídica, aí sim é recomendado que você estude com o Vadimeco. Por quê? Porque, acho que, se eu não me engano, na segunda fase, né, na fase das discursivas lá, de sentença, é permitido o uso do Vadimeco. E aí, então, você precisa estar craque no manuseio dele, né, tipo, saber achar rapidinho a lei que você precisa, porque senão você perde muito tempo e não consegue ali fazer uma boa prova, tá certo? Mas se não é o seu caso, tá? Se você não está estudando para concurso da área jurídica aí, não estude pelo Vadimeco, tá? Como que você vai fazer? Você vai lá procurar nos sites oficiais a lei que você precisa, tá? Dê sempre preferência para os sites oficiais, para ter certeza que ela está atualizada. E aí você vai copiar essa lei e colar no Word, tá? Quando você colar, você vai formatar esse texto. Usa pelo menos aí uma fonte 10
E eu gosto muito, tá? Eu fazia isso na minha preparação, eu acho que fica ótimo, de formatar as margens, tá? Deixa uma margem direita com 4 centímetros e uma margem esquerda com 8 centímetros. Por quê? Porque você vai fazer a anotação nessas margens, tá certo? Então, usa uma fonte 10, margem direita 4 centímetros, margem esquerda 8 centímetros. E aí, se você gosta de estudar com material impresso, você vai imprimir esses cadernos aí com as leis que vão cair no seu concurso. Se você gosta de estudar por PDF, você salva isso em PDF, tá certo? E aí dá para ir fazendo as anotações do lado. Para mim, essa é a melhor forma de estudar lei seca, tá? Porque não fica tão cansativo como é estudar pelo VADMEC, tá bom? Já dá medo, né, Rafa? Só pela espessura do livro já dá medo, é verdade, tá? Eu tinha um vadimeco, mas aí depois eu caí na real que era uma bobeira, tá? Que não dava, é muito cansativo. E assim, sem contar que tem uma infinidade de leis ali que você não vai usar para nada, tá? Que não vão cair no seu concurso. Então você fica andando com aquela bíblia para cima e para baixo, é uma coisa que não é prática de você estudar, carregando o peso e ainda exigindo demais aí dos seus olhos, tá certo? Vamos lá para a próxima dica, então, ó. Crie o seu vocabulário, tá? Como assim, Juliana, criar o vocabulário? Gente, a maior dificuldade, né, que eu achava quando eu comecei a estudar para concurso público, né, para essa parte do direito, foi porque tinha umas palavras ali que, sinceramente, eu não conseguia nem entender o que estava sendo escrito ali, o que estava sendo dito, tá? Tinha umas palavras que não faziam o menor sentido para mim. E não era só a palavra jurídica, não. Às vezes era o português mesmo, que era um português meio pesado ali, né? Meio rebuscado demais, meio truncado demais, tá? E aí, o que eu fazia? Eu comecei a fazer um glossário mesmo, tá? À medida que as palavras iam aparecendo, ou nas questões que eu ia resolvendo, ou na própria lei, eu marcava essas palavras, escrevia ali perto o que significava, e além disso, eu ia fazendo uma tabela, tá? No Excel, com a palavra e o significado. Porque no Excel depois é fácil de você colocar por ordem alfabética, né? Então depois você vai colocando as palavras jogadas ali e depois organiza em ordem alfabética, tá? E aí você vai fazendo essas palavras. Por quê? Porque não basta, gente, só ler o que está passando batido naquilo ali, tá? Você precisa entender o que está sendo dito, porque uma das questões que as bancas gostam muito de cobrar é assim, copia ali exatamente o que está escrito ali na lei e aí troca uma palavra que simplesmente muda todo o sentido da afirmativa. E aí acaba que a alternativa fica incorreta por causa disso. Mas aí, se você não sabe o significado justamente daquela palavra, você não vai conseguir perceber que a questão ficou errada por causa disso, tá? Então, tem algumas palavras, por exemplo, prescinde, tá? Não é um termo jurídico, né? É um termo ali de português mesmo. Mas você, às vezes, se você não tem o português aí muito trabalhado, né, precisa saber que prescinde significa dispensar, né? Dispensa aquilo ali, tá? Por exemplo, proscrito, né? Eu já tinha visto prescrito, né? Porque prescrito para mim é comum, eu sou da área farmacêutica, então prescrito pelo médico, né? No receituário, prescrito. Agora, proscrito, eu nunca tinha ouvido falar nisso, tá certo? Então é importante também. Defeso, gente. Defeso é uma palavra que não existe para mim, tá? Defeso. Defeso lembra o quê? Defendido, né? Eu se eu fosse chutar, eu ia chutar o quê? Defeso é permitido. Só que é justamente ao contrário, né? Defeso é proibido, tá? Óbice. Outras palavras, interino, né? Tipo, tem umas palavras assim que não são nem só não é nem só o juridiquês, tá? É do português mesmo, mas que eles gostam muito de empregar, tá? Na legislação, às vezes, elas nem aparecem muito, tá? Aparecem em algum pontinho ali da legislação. Mas em questões, você vai ver que as bancas adoram pegar essas palavrinhas e trocar por palavras que não tem nada a ver, tá? Normalmente por antônimos, tá? Por palavras de sentido contrário ali. E aí acaba que a alternativa fica incorreta, tá? Então é muito importante criar o seu próprio vocabulário, tá? Ver quais são aquelas palavras que você não conhece à medida que você está resolvendo questões, que você está lendo a lei seca, vai anotando essas palavras, procura lá no dicionário, dá uma gugada lá, né? Hoje é mais prático, ninguém tem mais dicionário em casa. Dá uma gugada lá e já anota o significado ali do ladinho e já coloca isso numa planilhinha de Excel, porque depois você consegue fazer uma ordem alfabética para ficar mais fácil de procurar quando a palavra aparecer, tá? Isso vai te ajudar muito aí no entendimento geral do que está sendo dito, tá certo?
Vamos lá para a próxima dica, ó. Algumas palavras, tá? E algumas expressões merecem uma atenção especial, tá? Tem algumas palavrinhas ali que as bancas simplesmente adoram cobrar, tá? Então, toda vez que aparecer essas palavras, eu vou colocar até maiorzinho aqui para vocês, ó. Peraí. Ó, toda vez que aparecerem essas palavras, vai lá e marca, tá? Marca de vermelho, faz um grifo maior, faz um círculo em volta, mas fica atento a essas palavras, porque as bancas adoram fazer afirmativas envolvendo essas palavras e às vezes trocando alguma coisa, tá? Então é salvo, exceto, ressalvado, não, vedado, proibido, defeso, pode, deve, permitido, obrigatoriamente, necessariamente, né? Compulsório, facultativo, discricionário, vinculado, todo, nenhum, exclusivamente, inclusive, somente, no que couber, né? Lei complementar e lei ordinária, precisa saber isso, tá? Salvo disposição de lei em contrário. Gente, essa é a campeã, tá? Apareceu, salvo disposição de lei em contrário, marca isso lá, tá? Porque normalmente o que a banca faz? Ela pega aquela afirmativa e ela fala que é sempre daquele jeito, tá? Só que não é sempre daquele jeito, né? Aquele jeito ali é a regra, mas a lei pode vir e colocar uma exceção, por isso que é salvo disposição de lei em contrário. Então é o que está escrito ali, desde que não tenha uma lei falando que vai ser diferente, tá certo? Então as bancas adoram copiar a afirmativa bonitinha e aí omitir o final, que tá, ou o começo, né? Às vezes vem no começo também essa expressão, que tá lá, salvo disposição de lei em contrário, tá certo? Então apareceu uma dessas palavras, marca lá, grifa e fica muito atento a elas, tá? Essas daí são campeãs para as bancas. Vou dar um exemplo aqui, ó, para vocês, de uma questão que, se eu não me engano, caiu numa prova de tribunal, tá? Não foi na prova do INSS, não. Acho que essa questão foi de prova de tribunal mesmo. Olha só o que a banca fez, ó. A Previdência Social tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, desemprego involuntário, encargos de família, reclusão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. A organização da Seguridade Social obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes. Aí ela vem colocando as afirmativas, olha só. Primeiro, previdência complementar compulsória, custeada por contribuição adicional. O que ela fez? Ela trocou, porque não é compulsória. A previdência complementar, ela é o quê? Facultativa. Aí ela vai lá, pega a afirmativa e pega esse facultativo e troca por compulsório, tá certo? Então, por isso, lembra, era uma das palavrinhas que eu falei lá para vocês. Apareceu facultativo, apareceu compulsório, marca e presta atenção, porque as bancas adoram fazer essa substituição, tá? Letra B. Valor da renda mensal dos benefícios, substitutos do salário de contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado não inferior ao do salário mínimo. Essa é a resposta da questão, tá? Tá certinho. Copia e cola da lei. Olha o C. Preservação do valor nominal do benefício. E não é, tá? É a preservação do valor real do benefício, tá certo? Olha lá a letra D. Universalidade de participação nos planos previdenciários sem qualquer contribuição. E é o quê? Mediante contribuição. Tá vendo como que eles são? Eles pegam a afirmativa e trocam uma palavrinha, tá certo? Olha a letra E. Cálculo dos benefícios considerando-se verbas indenizatórias percebidas pelo segurado, corrigidas monetariamente. E aí não é o quê? Verbas indenizatórias. A gente considera o quê? Os salários de contribuição, tá certo? Então, por isso, gente, que é muito importante que vocês leiam a lei, que vocês marquem essas palavrinhas, tá certo? Deixa eu ver uma pergunta do Rafa aqui, ó.
Eu tive com a CESP, tá, Rafa? O Rafa perguntou se eu já tive alguma experiência com a CESP e a FGV. Então, na verdade, eu tive com a CESP, mas aí não foi na área fiscal, tá? Foi um concurso que eu fiz antes, foi um concurso bem metro, quando eu ainda estudava para concursos da minha área, tá, de formação. E a FGV, na minha época, ela era a organizadora do concurso da Cefaz Rio de Janeiro, tá? Que era um dos concursos queridinhos aí que eu queria muito prestar, mas que eu acabei não prestando porque eu passei em São Paulo, e aí quando saiu o concurso do Rio de Janeiro, eu estava começando ali em São Paulo, eu não quis prestar, tá certo? Mas era a FGV que fazia. Então, assim, a experiência que eu tenho com a FGV é de resolver questões, porque ela fazia a prova do Cefaz Rio, tá certo? Mas é uma prova, até que nas outras matérias eu acho que é uma prova normal, tá? Eu não acho nada absurdo. Mas em português o pessoal reclamava bastante, tá, da FGV. Inclusive no meu caso, que tinha uma boa base de português, eu sabia que para a FGV eu precisaria estudar mais do que eu estudava para outras bancas, tá certo? O CESP tem um jeito aí meio peculiar, né? É o Sebrasp, tá, gente? Para quem não sabe ainda, o CESP virou Sebrasp. E eu vou pegar o CESP agora, né? Já que eu vou estudar para a área policial aí, eu vou resolver muitas questões do CESP, porque foi a banca escolhida para o concurso da PF e da PRF, tá certo? Vamos lá, então, gente, voltando aqui, ó. A próxima dica, tá? Descubra o que é importante. Como assim? Vocês vão ver que vocês vão estar lá com muitas leis para ler, com muitas páginas para ler, né? Com infinidade de artigos, de incisos. E aí você precisa o quê? Saber separar o joio do trigo, né? Você precisa saber o que de fato é importante, tá certo? É o Sebrasp sempre, né? Ele tem sido bastante escolhido aí para os últimos certames. E aí, o que acontece? Você precisa, então, saber separar o joio do trigo, né? Saber o que é importante daquilo que é mais redundante ali, que a gente pode... Não é nem desprezar, porque você não vai desprezar nada, tá? Você vai ler a lei inteira. Mas existem algumas coisas que são sempre cobradas, tá? Que você precisa ter uma atenção redobrada. Por exemplo, o prazo. As bancas adoram cobrar prazos, tá? Então, tá lá estudando. Apareceu um prazo, pelo amor de Deus, marca de vermelho e presta atenção. Tá? Uma coisa que, para quem não é do direito, às vezes a pessoa passa meio batido, é que no direito, o prazo em dias é diferente do prazo em mês ou prazo em anos, tá certo? Então, se lá na sua lei tá falando que o prazo é de 30 dias, que o prazo é de 90 dias, e a questão fala que o prazo é um mês, o prazo são 3 meses, ou tá falando na lei que o prazo é de 12 meses, e aí a banca coloca, o prazo é de 1 ano. Gente, tá errado, tá? Tá errado. No direito, o prazo, né, em dias, em meses, em anos, não se confunde, tá? Então, se na sua lei tá falando que o prazo é de tantos dias, você precisa memorizar esse prazo em dias. Se tá falando que o prazo é de 12 meses, você precisa memorizar que são 12 meses, tá? Colocou um ano na questão, já errou, tá? Tá errado. Então, presta muita atenção para isso, porque igual no meu caso, né, que também não tinha formação jurídica, para mim era a mesma coisa, né? 90 dias e 3 meses, era tudo igual. Só que não é, tá? Tem uma diferença e o direito leva isso em consideração. Outra coisa que eles gostam muito de cobrar é o quê? Função, responsabilidade, né? Competência. Se tiver alguma classificação, fique esperto, as bancas gostam de cobrar cobrar princípios, tá? Organização, tipo assim, a estrutura dos órgãos, certo? Isso tudo é muito relevante, as bancas gostam muito de cobrar esse tipo de coisa, tá certo? Então, fique atento para isso. Uma outra coisa, então, como que a gente descobre, então, além disso, né, o que mais cai, tá? E aí eu vou dar uma dica para vocês, que é uma coisa que eu fazia e que ajudou muito, muito, muito na minha preparação. Lembra que eu falei para vocês que era para deixar a margem direita com 4 centímetros? Pois é, por quê? À medida que vocês estiverem, por exemplo, tô lá estudando a Lei 8.112, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu mostrar aqui. Eu acho que eu fechei minha Lei 8.112. Não, eu tenho ela comentadinha aqui, peraí. Vou abrir aqui para vocês, ó. Tô aqui estudando a minha Lei 8.112, tá? Aí, o que eu faço? Vou começar a resolver questões, tá certo? Vou aqui, então, abrir... será que eu fechei? Peraí. Vou abrir aqui o meu TEC, tá? Minha plataforma do TEC Concurso. Espera aí um pouquinho.
Deixa eu abrir aqui. Ó, aí vou resolver então as questões da Lei 8.112, né? Tô lá na plataforma do TEC, filtrei lá as questões, vou começar a resolver. Aí aparece lá, ó, com base nas disposições da Lei 8.112, julgue o item. Aí vem o item, ó. O cargo público, definido como conjunto de atribuições e responsabilidades incumbido ao servidor, é criado por lei para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Tá certa essa questão. O que eu faço? Eu vou lá na minha lei, ó, e procura aqui, ó. Olha aqui, é o artigo 3º que ele cobrou, ó. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades prevista na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Ou seja, ele pegou aqui o artigo 3º e colocou lá na questão. O que eu faço, então? Eu venho aqui, ó, e marco um tracinho, tá? Marco um tracinho aqui, ó, na frente do artigo 3º, tá? Aí eu vou lá e resolvo outra questão. Vamos passar para a próxima questão, ó. Com base nas disposições da Lei 8.112, que trata do regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue o item a seguir. Somente nos casos previstos em lei poderá haver a prestação gratuita de serviço ao poder público. Tá certo. Aí o que eu faço? Vou lá na minha lei. Ui, peraí, gente. Pronto, ó. Vou lá na minha lei, então. Aí vem aqui, ó, o artigo 4º que está falando, ó, é proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo nos casos previstos em lei. Aí o que eu faço? Vou lá e marco mais um tracinho aqui no artigo 4º, tá? E aí eu vou fazendo isso. Deixa eu voltar aqui. E aí eu vou fazendo isso para todas as questões que eu for resolvendo, tá? Então, estudei a Lei 8.112, estou resolvendo questões. Toda vez que eu resolvo questão, eu vou ver em que artigo, tá? Qual é o artigo ou os artigos, né? Algumas questões vão abordar mais de um artigo simultaneamente. Então, qual é o artigo ou quais os artigos estão sendo cobrados naquela questão? E aí eu vou marcando, tá? Tracinhos ali. Tá? Pode fazer aquele que a gente faz os 5, tá? Do jeito que vocês preferirem. De uma forma que fique mais fácil para vocês. E aí eu vou fazendo isso à medida que eu vou resolvendo questões. Por quê? Isso vira, gente, um mapa da mina, tá? Imagina só, você tá lá na sua reta final já, tá? Nas suas revisões ali de última hora, você vai bater o olho na sua lei e vai ter lá as marcações dos artigos que são mais cobrados, tá? Então, do ladinho ali da sua lei, vai ter uns artigos ali que vão ter 30 questões que cobraram. Outros que não foram cobrados em nenhuma questão. Qual que você vai revisar? O que foi mais cobrado, tá certo? É claro que na hora de estudar, você vai estudar todos os artigos da lei, né? Todos que são cobrados na sua prova. Mas na hora de revisar ali na sua revisão de reta final, que você tem pouco tempo e muito conteúdo para revisar, para memorizar, você vai dar preferência para esses que estão muito marcados, tá? Porque esses são os que são muito explorados pela sua banca, pelo seu concurso. É por isso, gente, né, que é tão importante que você foque em uma área, tá? Você precisa o quê? Ter ou a banca do seu concurso definida, né? E quando não tiver isso, pelo menos a área, tá certo? Por quê? Uma prova de direito constitucional para a área policial, ela vai cobrar artigos diferentes de uma prova de direito constitucional para a área fiscal, né? O foco ali vai ser diferente. Então, por isso que você precisa fazer um estudo direcionado. Se você fizer isso bem feito, tá? Estou estudando a Lei 8.112 para o concurso lá da PF e da PRF. Vou filtrar o quê? Questões de 8.112 da área policial ou da minha banca, que eu já sei que é o Sebrasp, né? E vou fazer esse mapa, tá certo? Tá faltando ali um mês para minha prova, naquela hora do vucu-vucu que você precisa revisar e tem muita coisa e pouco tempo, vai dar preferência para revisar o quê? Aqueles artigos que foram muito explorados, né? O custo-benefício é muito melhor,
tá certo? Então, não deixem de fazer isso, tá? É uma coisa simples. Você vai fazendo à medida que você vai resolvendo questões e vai marcando lá na sua lei, tá? Nem sempre, na questão, vem falando qual que é o artigo de lei que está sendo cobrado, tá? Mas, normalmente, no comentário do professor, ele fala, tá? De acordo com o artigo 3º da Lei 8.112. Então, você já vai saber que é o artigo 3º que está sendo cobrado ali, vai lá e marca um tracinho, tá certo? Vamos lá, então, para a próxima, gente. Deixa eu voltar minha apresentação aqui. Bom, a próxima dica é: faça anotações, tá? Eu não recomendo que você faça um resumo tradicional da lei, não, tá? Eu acho que você acaba perdendo muitas coisas importantes, ou se não fazendo um resumo muito grande, tá certo? Mas é importante, sim, fazer anotações, e de preferência, faça anotações na própria lei. Por isso que eu falei para você deixar a margem esquerda com 8 centímetros, tá? Porque, se possível, faça anotações ali, porque fica mais fácil. Toda vez que você lê a lei, você já vai e dá uma olhada nas suas anotações. Se tiver num caderno à parte, num lugar à parte, fica mais difícil fazer esse estudo paralelo, tá certo? E aí, assim, grifem, claro, tá? Grifem com consciência, sabendo que estão grifando, tá? Não é para pintar a lei, porque isso não adianta nada. Lembrem-se do que a gente falou lá na aula 5, tá? Quem grifa tudo não destaca nada, tá? Isso daí tem que ser o mantra de vocês. Então, claro, não precisa grifar nem de menos a ponto de não conseguir nem saber o que está sendo grifado ali, né? Tipo, grifo só a palavra-chave, aí não sabe nem o que está sendo dito ali. O grifo, ele tem que ser suficiente em si, tá? Quando você lê o que está grifado, você tem que entender o contexto do que está sendo falado ali. Mas também não adianta pintar a lei toda, tá? Trabalho com 4 cores diferentes, você não consegue achar nenhuma parte da lei que não está grifada. Aí lê a porcaria inteira, né? Não adiantou nada grifar aquilo ali, tá certo? Então, grifem com moderação, tá certo? Mas é importante, sim, grifar. E uma outra coisa, faça anotações. Tipo assim, tá lendo lá a lei, encontrou um artigo que tem uma escrita muito rebuscada, muito truncada, que você leu aquilo ali e falou, meu Deus do céu, o que tá falando nessa geringonça? Coloca aquilo ali com as suas palavras, com explicação do professor, coloca um exemplo, tá? E aí, toda vez que você lê aquilo ali, você lê o seu exemplo, lê a sua explicação, lê a explicação do professor, isso vai ficando mais fácil para você assimilar, tá certo? Outra coisa, tá estudando a lei, apareceu uma classificação, apareceu o organograma de a estrutura de um órgão, né? Vai lá e faz um mapa mental, faz uma tabela, faz um organograma, porque fica mais fácil sistematizar essas informações, tá? E como são informações que as bancas gostam muito de explorar, né, de abordar, é importante que você memorize essas informações, tá? Só a título de exemplo, eu vou mostrar para vocês o começo aqui, tá, do meu estudo da Lei 8.112, só para vocês verem como que eu faço, o que eu tô falando aqui com fazer anotações na própria lei, tá certo? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu me tirar da tela para vocês conseguirem enxergar melhor. Ó. Eu comecei lá em cima, ó, né? Essa lei institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais. O que eu fiz? Isso aqui é muito importante, gente. Isso aqui, esse artigo 1º, é a abrangência da lei. É onde aplica e onde não aplica a lei. O que eu fiz? Fiz um mapa mental. E aí, ó, lembra que eu falei aqui do PDF Element, que dá para você fazer seus mapas mentais e já anexar no próprio documento? Deixa eu só ler o que a Ansiosa colocou aqui, ó. Essa dica é maravilhosa, né? 3 cores, uma para algo muito importante, uma para que eu tenho que pesquisar e a outra para que eu tenho que gravar mesmo, que vai para o mapa mental. Isso, tá? Agora, muito cuidado quando você usa esquema de cores, porque precisa ser uma coisa intuitiva, tá? Você precisa saber de cabeça quando que vai usar uma determinada cor. Então, se você tem uma tabela, vermelho para isso, verde para isso, laranja para aquilo, amarela para aquilo, e aí você precisa consultar uma tabela toda vez que for grifar, já perdeu o sentido grifar, tá? E aí, a quantidade de texto que você grifa tem que ser independente de uma cor ou de 10 cores, tá? Não adianta, tipo, pintar a lei toda porque tá com 10 cores diferentes, tá certo? Isso não adianta, tá bom? Vamos lá, então, ó, para vocês verem como que eu sistematizei
esse artigo primeiro que é importantíssimo, tá? Que é muito cobrado. Ó, você clica aqui, tá? E aí ele já vai abrir o mapa mental que eu tinha feito, ó. Aí eu coloquei, Lei 8.112, se aplica a quem? Se aplica aos servidores públicos, efetivo e em comissão, da administração federal, direta, autárquica e fundacional, tá? Aonde que não aplica a Lei 8.112? Não aplica aos militares, não aplica aos temporários, não aplica aos empregados públicos, né, que são aqueles seletistas, tá? Por exemplo, Petrobras, Correios, Banco do Brasil, Caixa Econômica, tá? Não se aplica a eles. Não se aplica a cargos vitalícios, tá? E não se aplica a quem? Magistrados e membros do Ministério Público, tá? Então, eu peguei aquele artigo primeiro, que é muito importante, tá certo? E coloquei já um mapa mental ali. Aplica e não aplica. Porque vocês vão ver que isso daí é muito cobrado nas questões da 8.112, tá bom? Voltando lá, então, para vocês verem mais um pouquinho, ó. Aí o artigo 2º, que é feito desse ali, o que é servidor público, o que é cargo público. Os cargos públicos são criados por lei, né? Tá vendo? Ó, tem alguns que eu faço só um tracinho para não ficar muito poluído, né? Tem outros que eu coloco o grifo cheio quando é mais importante. Aquelas expressões que eu falei para vocês, ó, salvo os casos previstos em lei. Eu gosto de grifar de vermelho, porque isso é uma coisa que as bancas gostam muito de cobrar, tá bom? Aí vamos lá, ó, no título 2, do provimento. Outro que as bancas adoram é esse capítulo primeiro, tá? E aí vem lá, ó, são requisitos básicos, a nacionalidade brasileira. Eu já coloquei ele do lado qual que é a exceção, tá certo? Escrevi aqui, ó, as universidades federais e as instituições de pesquisa federais podem contratar professores, técnicos e cientistas estrangeiros. Essa informação tá lá embaixo, tá? Se você for ver, ela tá aqui, ó. Lá no parágrafo 3º, ó, as universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover os cargos com professores técnicos e cientistas estrangeiros de acordo com as normas e procedimentos da lei. Mas eu já quis trazer essa observação aqui para pertinho, para ficar o quê? Mais fácil de linkar, tá certo? Porque ela estava lá no finalzinho, tá bom? Então, quais são os requisitos? Ó, nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos, quitação com obrigações militares eleitorais, nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, idade mínima de 18 anos, aptidão física e mental. Isso é fundamental, gente. Tem que memorizar isso daqui, tá certo? É muito importante. Vamos seguindo. Ó, as pessoas portadoras de deficiência física, cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a sua deficiência, reserva de vaga o quê? Até 20% das vagas, tá certo? Tem que melhorar os resumos, Rodrigo. Isso a gente vai pegando prática, tá? A gente vai pegando experiência, porque à medida que você vai resolvendo questões, você vai vendo como que isso é cobrado e aí você vai melhorando, tá? No começo, o meu material era todo pintado, tá? E aí eu comecei a perceber que não adiantava de nada, porque aí o tempo eu lia praticamente todo o PDF que eu tinha, né? E aí não adiantava nada, né? Resumir. Não adiantava nada destacar, tá bom? Vamos lá, ó. Olha o artigo 7º. A investidura em cargo público ocorre quando? Ocorre com a posse, tá? Então, quando você é nomeado, você já está investido num cargo público? Não. Ah, é com a entrada em exercício? Não. Quando que acontece a investidura em cargo público? Quando você assina o seu termo de posse, tá certo? Então, passei num concurso público, já sou servidor público? Não. Fui nomeado, já sou servidor público? Não. Quando? Quando eu assino o termo de posse. Tá? Ah, preciso entrar em exercício? Não, isso daí é uma outra condição. Mas você precisa primeiro assinar o termo de posse, tá? É ali que você passa a ser um servidor público, tá? Que você está investido em um cargo público. Outro artigo que não cai não, tá? Despenca nas provas de direito administrativo quando é cobrada a Lei 8.112. É esse aqui, ó, o artigo 8º. São formas de provimento do cargo público, tá? E a gente tem a nomeação, eu já coloquei do lado aqui. O que é nomeação? É o provimento originário que independe de vínculo com a administração pública, tá? O que é a promoção? Promoção já é uma forma de provimento derivado, porque eu já tive o primeiro vínculo ali com a administração, quando eu tomei posse, tá? Que é a nomeação, depois tomei posse, fiz o meu vínculo com a administração, e aí eu tenho então a promoção, que é um tipo de provimento derivado vertical, eu estou subindo na minha carreira,
tá? Depois eu tenho readaptação, que é um provimento derivado horizontal, né? Eu vou para um outro cargo que tem atribuições ali semelhantes, salário semelhante, requisitos semelhantes, tá certo? Mas por algum motivo, vamos supor, eu passei para policial lá do Senado, tá certo? Só que aí eu sofri um acidente lá, fui baleado, não tenho mais condições de exercer aquele cargo de policial legislativo. O que acontece? Então, só que também, às vezes, eu não preciso ser aposentado, tá certo? Às vezes eu não tenho condições de exercer o cargo original, mas também ainda posso exercer algum cargo. E aí é muito melhor para a administração pública me pagar para estar trabalhando, mesmo que seja num outro cargo, do que me aposentar. E aí o que acontece? Acontece a readaptação. Eu vou ser colocado em um outro cargo que tenha o quê? Um salário semelhante e que tenha requisitos semelhantes ao meu, tá certo? Outro que eu tenho, reversão, né? Que é o retorno do aposentado. A pessoa foi aposentada e aí, por algum motivo, ou a pedido, ou de ofício mesmo, teve essa aposentadoria, então, cancelada, e aí vai ter a reversão, tá? Aproveitamento, que é um outro tipo de provimento derivado, retorno do servidor disponível, tá? Reintegração, retorno do demitido, tá? Recondução, enfim, você tem lá várias formas de provimento. E isso aí cai muito em prova. O que a gente faz, então? Faz um mapa mental, ó. Aí a gente tem o outro mapa mental. Vamos lá, deixa eu achar ele aqui. Esse aqui, ó. Tipos de provimento, tá? Aí eu coloquei. A gente só tem um tipo de provimento originário, que é qual? A nomeação, tá certo? E aí todos os outros são provimentos derivados, que altera ali a sua relação com a administração pública, tá certo? Aí eu tenho a vertical, que é a promoção, a horizontal, que é a readaptação, e eu tenho por reintegração, ou seja, uma quebra de vínculo, tá? Eu tinha um vínculo com a administração, por algum motivo eu fiquei afastada, e depois eu volto a ter esse mesmo vínculo com a administração. E aí pode ser por reversão, compulsório a pedido, aproveitamento, reintegração e recondução, tá certo? Tá vendo como que fica muito mais fácil depois de memorizar isso? Tá? E isso você vai fazendo tudo à medida que você vai lendo a sua lei seca, tá certo? Se você estiver usando um PDF, você já vai linkando tudo ali para ficar mais fácil na hora de estudar, tá bom? Vamos voltar lá, então, que eu já estou me extrapolando aqui, né? Já são 10:02. Deixa eu voltar a imagem aqui também para vocês me verem. Peraí. Pronto. Vamos lá, então, ó, para a próxima dica, tá? Que é a última, tá bom, gente? Espera só mais um pouquinho que já está terminando. Falo demais mesmo. Ler, reler e ouvir, tá? Não tem escapatória, gente. Para estudar a lei seca, não dá para ler uma vez só, tá? Você precisa ler, ler de novo, ler outra vez, reler. E aí uma dica muito legal é ouvir, tá? Baixa essas leis, tá? Em MP3 e usa isso. Tô indo pro trabalho, tô arrumando a casa, tô tomando banho. Ao invés de ficar escutando lá o Spotify com as suas playlists, coloca a sua lei seca, tá certo? É um sacrifício temporário e vai valer muito a pena, tá certo? No material em PDF que eu vou liberar para vocês ou hoje à noite ou amanhã de manhã, tá? Para quem está chegando agora que não sabe, a gente tem um grupo no Telegram, tá? É o grupo Concurseiro Profissional. E nesse grupo eu libero sempre os PDFs de segunda-feira, que é um PDF resumo, tá? De tudo que a gente conversou durante as aulas. Eu libero lá nesse grupo do Telegram. Então, se você ainda não faz parte, se você estiver acompanhando pelo Instagram, é só clicar lá na minha bio, que vai aparecer o link, tá? Para quem está aqui no Facebook ou no YouTube, eu vou colocar aqui no chat o link para entrar lá no grupo do Instagram, tá certo? Ó, do Telegram, tá? O grupo é no Telegram. E lá, ou hoje à noite, ou amanhã de manhã, eu já libero o PDF dessa aula 8, e aí vocês vão ter acesso também a todos os PDFs que já foram liberados antes, tá? Da aula 1 à aula 7. Se vocês tiverem alguma dificuldade, me manda uma mensagenzinha, porque eu deixo fixado, mas às vezes as pessoas não conseguem achar. Se tiver alguma dificuldade, me manda uma mensagem ou pelo inbox do Insta ou pelo Messenger do Face, que daí eu posto de novo lá no grupo do Telegram todos os outros PDFs, tá? Das aulas que já passaram. Esse eu devo postar ou hoje à noite ou amanhã de manhã. Uma outra forma de você ter acesso também a esse material, tá? A esses PDFs, é se cadastrando, tá? Colocando o seu e-mail lá no meu site, tá? Vou colocar o site aqui para vocês também, ó. Porque às vezes a pessoa não usa o Telegram e aí também quer ter acesso.
E aí também quer ter acesso a esse material, né? E aí o que acontece? Lá no meu site, chama Quer Estudar, Venha Para Cá, tá? www.querestudarvenhaparacá.com.br. Você coloca o seu e-mail lá, tá? Se cadastrando para as nossas videoaulas. E aí eu vou te mandar por e-mail sempre o link para assistir a aula, tá? E depois o link da aula gravada. E também o PDF das aulas de segunda-feira, tá bom? Então, se cadastra lá, precisa de fazer uma confirmação em 2 etapas. Então, se você vai lá, coloca o seu e-mail, vai receber o e-mail de confirmação, você clica no linkzinho ali e depois já está cadastrado, vai receber todos os nossos e-mails, tá bom? Essas 2 formas, então. Ou o grupo do Telegram, ou o e-mail lá no meu site, tá certo? Vamos lá, então. Então, nesse material, eu vou colocar para vocês algumas dicas de sites para vocês baixarem os áudios das leis. É claro que vocês só vão conseguir baixar o das leis principais aí, tá? Constituição Federal, Código Civil, Penal, Legislação de Trânsito, a 8.112, algumas outras que são mais cobradas, tá? Mais comuns. De algumas leis muito específicas, vocês não vão conseguir achar o áudio. E aí você se grava, então, tá? Lendo a lei e depois escuta. Isso é muito legal, tá, gente? Isso ajuda muito, muito mesmo. E aí você consegue aproveitar o tempo que você tem. Tá almoçando? Vai lá e coloca um fonezinho no ouvido e fica escutando a sua lei. Tá arrumando casa, tá fazendo uma comida, né? Tá tomando banho, tá indo pro trabalho. Enfim, aproveita esses momentos para ir memorizando, para ir ouvindo a lei, tá certo? Isso ajuda muito. Não tem jeito, tem que ler e tem que reler muitas vezes, tá? Tá aberto, então, vou deixar aqui um tempo abertinho aqui para vocês fazerem as perguntas que quiserem, tá? Pode mandar as perguntas aí, quem tiver aí, se tiver alguma dúvida, tiver alguma outra dica, manda aí pro pessoal, tá? Tô tentando tirar aqui a minha... Manda aí pro pessoal, então, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dica, né? Lembrando que na quinta-feira, às 13 horas, a gente tem a nossa live Tira Dúvidas, tá? Toda semana, sempre às 13 horas na quinta-feira, fico aqui 1 hora respondendo as perguntas de vocês sobre concursos públicos, tá? Sempre que eu lembro também, eu deixo lá no meu stories, né, no Instagram, uma caixinha de perguntas para vocês mandarem as dúvidas de vocês. Pode mandar também por Messenger, tá? Por inbox, eu também respondo. E depois eu anoto para responder aqui com vocês na quinta-feira, tá certo? Toda quinta-feira às 13 horas a gente está aqui. E aí essa live de quinta-feira não faz muita diferença não, tá? Como ela é bem informal, um bate-papo, você pode assistir ou pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo Instagram, tá bom? Agora, essa de segunda-feira, eu sempre peço para que se você puder, né, para que assista ou pelo Facebook ou pelo YouTube, para poder pegar o meu compartilhamento de tela, tá certo? Na próxima segunda-feira, dia 22, né, dia 22, a gente vai falar sobre concentração, tá? Como conseguir se concentrar e se manter concentrado aí durante os estudos para concursos, tá? As maiores reclamações que eu recebo, normalmente, é procrastinação, que a gente já falou na aula, né, na aula retrasada, na aula 6, tá? A gente falou sobre procrastinação, e falta de concentração. Então, como eu já falei da procrastinação, a próxima aula, no dia 22, às 9 da noite, a gente vai falar sobre concentração, tá? Então, se é uma dificuldade sua de conseguir se concentrar, de conseguir se manter concentrado, não perde a aula de segunda-feira, tá? Uma pergunta da Suzy aqui. Você usava flashcard em que momento? Eu usava muito flashcard. Eu amo flashcards, tá? Só que eu já falei aqui, qual que era o problema? Os flashcards, para quem não sabe, são aquelas fichas de papel mais grossinho que o pessoal usava antigamente quando a gente não tinha tantos computadores assim, né? Quando a informática não era tão banalizada como é hoje. O pessoal usava assim, quando ia fazer ficha na loja para comprar crediário ou ia fazer matrícula numa academia, anotava numa fichinha, sabe aquele papel mais grossinho? O flashcard é aquilo ali, tá? De um lado você anota uma pergunta e do outro lado você anota uma resposta. Isso é uma excelente forma de estudo, tá? De revisão. Você vai anotando ali, por exemplo, português. Você divide ali os tópicos, tá? De português e coloca ali perguntas de cada um dos tópicos, tá certo? E aí, numa hora de revisão, vou revisar hoje a parte de morfologia. Pego todas as questões que eu tenho de morfologia nos flashcards e vou respondendo, tá? Você lê a pergunta, pensa na resposta, depois vira, lê o comentário ali, a resposta, para ver se acertou ou errou, tá? É ótimo. O problema do meio físico é que, à medida que você vai avançando nos estudos, imagina só, você precisa guardar separadamente
cada uma das disciplinas e cada um dos tópicos, né? Porque se você misturar tudo, aí na hora da revisão fica complicado, certo? E aí imagina, meu concurso são 20 disciplinas. Cada uma tinha ali uma média de 10, 12 tópicos. Imagina o tanto de pastinha, o tanto de fichinha que eu tinha. E aí o que acontece? Por mais que eu guardasse, né, as fichas se perdem, suja, o cachorro come, aí mistura, né? Encontrava uma ficha de direito constitucional no meio das fichas de português. Era uma loucura, tá? Sem contar que você não consegue levar isso com você para todo lugar. A menos que você saia por aí com uma mala, né, de rodinha lotada de ficha ali dentro, tá? Então, hoje, eu recomendo que, para usar o flashcard, você use o Anki, tá? O Anki é fantástico. É um flashcard no meio digital, tá certo? E ele ajuda muito aí nessa questão de revisão. Se você não tiver experimentado ainda o Anki, dá uma olhada na aula passada, tá? Na aula passada eu falei de 5 aplicativos que podiam aí te ajudar a turbinar os estudos para concursos públicos, e o Anki foi um desses que eu falei, tá? Então, se você ainda não conhece, Suzy, eu não sei se você usa meio físico também, igual eu, ou se você já está no Anki, mas compensa muito utilizar, tá? É de graça, não paga nada, gente. Ele é ótimo, porque você consegue fazer o cadastro pelo computador, então cadastrar os seus cards pelo computador, e depois levar isso com você no celular, tá certo? Aí tá lá no ônibus, tá na fila do banco, tá esperando uma consulta no médico, vai lá respondendo questões nos flashcards, tá certo? É ótimo. Pergunta do Rafa, ó. Você usou alguma apostila física de alguma editora no início dos estudos para concursos? Ou seja, no início mesmo. Usei, Rafa. Usei quando eu fui prestar provas assim, tipo do Ministério da Agricultura. Ministério da Agricultura, eu comprei uma apostila que acho que custou R$50, tá? Na época não era tão barato assim, não. Porque isso já faz, tipo, uns 10 anos, tá? Mas foi R$50, eu lembro como se fosse hoje, tá? Eu comprei nos Correios essa apostila. Era uma apostila para fiscal agropecuário do Ministério da Agricultura. E aí eu estudei aquilo ali, e era uma apostila assim, tá? Dessa grossura, assim, uma apostila pro concurso. Eu estudei aquilo ali igual uma louca, e eu achei que eu tava arrasando, tá? Que, ó, tava tudo bem, né? Estudei aquilo ali, estudei. Gente, quando chegou na prova, foi o fiasco, tá? O fiasco. A minha nota foi péssima, tá? Eu não consegui nem o mínimo para passar. E eu tinha estudado, tá? Só que essas apostilas, gente, elas são péssimas, tá? A qualidade é muito, muito ruim. O material normalmente é desatualizado. E o que eles fazem? Eles pegam ali trechos da lei e colocam ali com questões sem comentário, tá? Então já começa por aí. Questão tem que ser questão comentada. Então, muito, muito cuidado com essas apostilas, tá? Eu já usei algumas, bem no começo, como eu falei para vocês. Usei essa dos Correios, já comprei do PCI também. Comprei uma outra, que eu não lembro como é que chamava, era da internet essa outra, tá? Não lembro como chamava, eu não vou chutar aqui para não denegrir a imagem de ninguém, porque eu não tenho certeza, tá? Mas eram todas muito fracas, muito ruins, tá? Então, assim, eu não conheço nenhuma apostila que vale a pena, tá? Pode ser que tenha? Pode ser, tá? Se alguém souber aí de uma boa, me manda aí o link que eu dou uma olhada para testar, tá certo? Mas eu não conheço, tá? O que eu acho que tem bom aí de material ou bons livros, tá certo? Mas aí você não, é difícil encontrar algum livro que seja específico para o seu concurso, né? Normalmente a gente acha o quê? Livros bons que são específicos para concursos no geral, tá? Por exemplo, tem o Direito Constitucional do Pedro Lenza, que eu gosto muito, tem o Administrativo e o Constitucional do Vicente Paulo e do Marcelo Alexandrino, que eu também gosto demais, o Tributário do Ricardo Alexandre, a Gramática do Pestana, tem alguns livros muito bons para concursos públicos, mas que não são específicos para um concurso, tá? Para uma banca e tal. E aí eu acho que isso dificulta um pouco, tá? Principalmente aí para quem tem pouco tempo para estudar, é melhor já pegar uma coisa mais mastigada, tá? Mais direcionada. E é por isso até que os PDFs são mais caros do que os livros, né? Porque eles são uma coisa muito voltada ali para o que cai no seu edital, tá bom? Eu não conheço, tá, Rafa? Nenhuma que seja boa que eu usaria, tá? Se você tiver alguma aí que você acha legal e tal, me manda depois, não precisa nem me mandar aqui não. Se você quiser me mandar ou por Messenger ou por inbox, que eu dou uma olhada, certo? E aí te falo a minha opinião, o que eu acho e o que eu não acho, tá bom? Mas eu já tive algumas experiências não positivas aí com as apostilas, por isso que eu não recomendo, tá bom? Pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode mandar. Se não,
Já são 10h14, eu vou encerrar por aqui, tá? Quem não entrou ainda no nosso grupo do Telegram, corre lá, entra, tá? É um grupo muito tranquilo. Não tem esse negócio de bom dia, boa tarde, boa noite, milhões de mensagens. Não acontece, o grupo é todo silenciado, só eu que posto, tá? E eu sempre posto coisas que sejam do interesse de vocês, tá? Posto quando a gente vai ter as nossas lives aqui, a programação, posto os links e também esses PDFs das aulas de segunda-feira. E se você não faz uso do Telegram, se cadastra lá no meu site, www.querestudarvenhaparacá.com.br. Não esquece de fazer a segunda confirmação, né, que é abrir o meu e-mail e confirmar lá, tá, que você está inscrito para as nossas aulas ao vivo. E aí você vai receber também os PDFs e também os links, tá, para poder assistir às aulas. Tá certo? Obrigada, Suzy. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi muito bom estar aqui, tá? Eu espero vocês, então, na quinta-feira, às 13 horas, para a gente tirar as dúvidas. E na próxima segunda-feira, às 9 da noite, para a gente conversar sobre concentração, tá? Não percam os meus stories, tá? Lá do Facebook. Eu sempre posto no Instagram, mas reposto no Facebook, tá? Não percam os meus stories essa semana, porque eu vou estar dividindo aí o meu passo a passo do meu planejamento de estudos com vocês através do stories, tá? Então, amanhã eu pretendo fechar o cronograma já de estudos, montar o meu ciclo de estudos, né? Eu vou disponibilizar para vocês lá no stories. E aí eu já vou começar, então, a buscar os materiais, tá certo? Vou testar esses 5 que eu falei para vocês. Estratégia, direção, GRAM, AlphaCom e o Focus, tá? Vou testar esses 5 e aí vou falando para vocês o que eu achei de cada uma das matérias, de cada um desses cursos que eu testei. Tá bom? Combinado? Então tá certo, pessoal. Então, Claudinei, ó a pergunta do Claudinei. Como eu faço para organizar as disciplinas para o concurso da Polícia do Senado, começando do zero? Bom, primeira coisa, assiste lá as minhas 3 primeiras lives, tá? Porque nas 3 primeiras lives eu falei sobre planejamento de estudos, como montar o seu. Eu falei sobre as estratégias para ser aprovado ainda em 2021, então são estratégias que podem acelerar a sua aprovação. E eu falei também como montar um cronograma, tá certo? Além disso, acompanha os meus stories essa semana, porque esse daí vai ser um dos cargos que eu vou focar, tá? Eu peguei lá os editais da PF, da PRF e esse edital de Polícia Legislativa do Senado, tá certo? E é por isso que eu escolhi, então, aquelas disciplinas que eu falei para vocês: português, raciocínio lógico, direito administrativo, constitucional, penal e processo penal, tá? Para mim, esse daí é o ciclo básico para a área policial, é por esse que eu vou começar, tá certo? Eu decidi não incluir informática, estatística, legislação de trânsito, porque eu não sei nem se eu vou conseguir fazer a prova da PF e da PRF, né? Porque eu não me inscrevi, e aí só se eles reabrirem as inscrições quando o concurso voltar, né? Porque na verdade o concurso não está suspenso, né? Eles só jogaram as provas para maio, aqui bem, né, de uma forma bem responsável. Eu não acredito, tá, gente, que as provas vão acontecer em maio. Eu acho que em maio a gente ainda vai estar numa situação bem difícil aqui no país, em termos da pandemia, tá? Não acredito mesmo que as provas aconteçam, mas, né, ninguém sabe, ninguém tem bola de cristal, pode ser que venha. E aí talvez eles não reabram as inscrições e não vai dar tempo de eu prestar. Então, por isso que eu não quis colocar legislação de trânsito, estatística, informática no meu ciclo básico agora, porque são matérias muito específicas para PF e para PRF, tá? Então, eu escolhi essas 6 e eu vou montar o meu ciclo de estudos, tá, Claudinei? Então, você vai ter acesso ao meu ciclo lá nos meus stories. Lembra que o ciclo de estudos, gente, é só para vocês verem como eu fiz, tá? Não adianta copiar o meu ciclo de estudos e fazer a mesma coisa. Assiste lá a live 3, como montar o cronograma, que vocês vão entender os critérios que eu vou utilizar. Combinado, pessoal? Muito obrigada, uma excelente semana para vocês e a gente se encontra, então, na quinta-feira, às 13 horas. Um beijo e boa noite. Se cuidem, hein, pessoal? A gente está vivendo a pior fase da pandemia. Então, muito, muito cuidado, tá bom? Tchau, tchau.